E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos lá, vou fazer o gabarito para vocês da revisão do outro professor. E vou pedir desculpa aí de antemão só se tiver algum problema, né? A letra não ficar boa. A gente releva aí nesse primeiro momento, mas vou tentar fazer de um jeito mais organizado aí para vocês possível. Vamos lá. No gráfico a seguir, vemos a temperatura em Kelvin de uma massa 100 gramas de zinco inicialmente em estado sólido, em função da quantidade de calor fornecida. Determine o calor específico da substância no estado sólido. Por mais que ele tenha dado a temperatura em Kelvin, a gente não vai se preocupar, porque quando a gente quer descobrir o calor específico, a gente trabalha com a variação de temperatura. E a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em Celsius. Não vou cobrar essa parte anterior da matéria, mas só para a gente não achar que vai fazer alguma diferença estar em Kelvin ou não estar. O que a gente está vendo é uma curva de aquecimento, né? Aqui no eixo das abscissas, você está vendo aqui, ó, eixo das abscissas. Você está vendo a quantidade de calor, ó, que o corpo está ganhando. E aqui no eixo das ordenadas, você está vendo a variação de temperatura desse corpo. Então, o que eu vou perceber aqui? Ó? Ele fala para a gente que inicialmente esse corpo está em estado sólido e está ganhando calor. Se esse corpo recebe calor, né, e começa a mudar de temperatura, de A até B, a gente tem que o corpo está inicialmente no estado sólido e vai permanecer no estado sólido até o B. Então, de A até B, eu tenho aqui ó, o corpo o tempo todo no estado sólido e aquecendo. De B para C, a gente vai ter a mudança de estado físico. Por quê? Quando um corpo ganha calor e não muda de temperatura, a gente está falando no caso de uma substância pura, ela muda de estado físico. Então, nesse momento de B para C, ela está fazendo o quê? Ela está sofrendo a fusão. Então, a gente tem aqui ó, o estado sólido mais o estado líquido. Os dois estados coexistem. E nesse momento está acontecendo o que a gente chama de fusão. Curva de aquecimento, né? Depois que a gente tem o estado sólido, a gente sofre a fusão, depois passa para o estado líquido e o estado líquido vai começar a aquecer. Vamos aplicar a equação então para descobrir o que ele pediu. Ó. Determine o calor específico da substância no estado sólido. No estado sólido é só de A até B. Então a gente vai olhar no gráfico ali, ó, de A até B. O que acontece de A até B? Vamos separar as informações. A gente tem uma variação de temperatura que foi dada. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então vai ser 692, que é a temperatura no estado B. Deixa eu voltar aqui só para botar melhor aqui, né, para não ficar tão ruim. 692 e vai subtrair essa temperatura de 592, temperatura final da temperatura inicial. Então 692 menos 592. Essa variação de temperatura é 100 kelvins, ou 100 graus Celsius, é a mesma coisa. Variação em Kelvin, variação em Celsius é a mesma coisa, por isso que eu não estou me preocupando. Né? Aqui a gente vai fazer a quantidade de calor. Se a gente olhar de A até B, ele não tinha recebido nada de calor em A, e até B ele tinha recebido 930. Então a quantidade de calor vai ser de 930 menos zero. E aí ele recebeu 930 calorias. Lá no início do problema, ele deu para a gente a massa, essa massa é igual a 100 gramas, e ele pede para a gente o calor específico do estado sólido. Eu vou chamar só de C, tá? Não precisa botar CS não. Eu botei CS porque é o calor específico do estado sólido, mas na equação eu vou chamar só de C. Como é uma quantidade de calor que trabalhou uma mudança de temperatura, a gente vai usar uma quantidade de calor sensível para resolver a equação. Então, ó, quantidade de calor sensível é igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor sensível é 930. A massa ela vale 100. O calor específico eu quero descobrir do estado sólido, né? A gente está abordando o estado sólido, vezes a variação de temperatura, que também vale 100. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 930 é igual a 10.000 vezes C. O 10.000 vai passar para o outro lado dividindo, então vai ser 930 é igual a 10.000 vezes C. A gente tem então que 930 dividido por 10.000 vai ser igual a C.
Essa divisão é 0,093 calorias por grama, graus Celsius ou Kelvin, tanto faz. Né? A variação ali, a gente vai trabalhar em graus Celsius porque a gente está acostumado. Mas, na verdade, aí é nosso problema. É um problema bem simples que vai abordar só a parte em que a gente trabalha a substância no estado sólido. Estado sólido está aqui, então esse momento é o estado sólido. Se ele pedisse o calor latente de fusão, eu ia olhar de B até C, que é esse momento aqui. Como ele não pede, a gente vai trabalhar só isso, tudo bem? Então, essa questão, a gente tem o calor específico como sendo 0,093. Vamos para a próxima. Próxima questão. Uma fonte de energia térmica de potência constante igual a 20 calorias por segundo fornece calor a uma massa sólida de 100 gramas. Desculpa. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura em função do tempo. Determine o calor latente da substância. Na verdade, aqui, a forma que a gente vai aqui usar não vai ser calor latente, vai ser o calor latente de fusão da substância. Porque o que vai acontecer com essa substância é sofrer a fusão. Né? Então, o calor latente, ficou faltando uma palavrinha aqui, ó, de fusão. A gente quer saber o calor latente que essa substância vai sofrer fusão. O que eu vou fazer aqui para resolver a questão? Vou analisar ponto a ponto desse gráfico. Ó, inicialmente ela está no estado sólido. Ela continua no estado sólido enquanto aquece. Quando muda de estado físico, ela vai permanecer com temperatura constante. O momento em que ela permanece com temperatura constante é aqui, ó, quando ela está com uma temperatura de 50 graus Celsius. Nesse momento em que a temperatura é 50 graus Celsius, ela é constante, então ele ganha de 50 até 150 calorias e permanece ainda no estado sólido, não, desculpa, permanece com a mesma temperatura. Então, nesse momento, tem a mudança de estado físico. Ele passa, então, do estado sólido para o estado líquido e aqui ele chega no estado líquido. Nessa mudança de estado físico, coexistem as duas substâncias, sólido e líquido, e a gente fala aqui que ela sofre, então, a fusão. É o que ele pede para a gente calcular no gráfico. Eu vou apagar essa partezinha aqui, ó, porque essa partezinha aqui, para mim, não vai ficar só poluída. Só para consertar ali o que ele está pedindo, que é o calor latente de fusão dessa substância. Então vamos lá, tem um conceitozinho diferente nessa questão, que não vai ser tão importante, mas a gente vai trabalhar aqui, que é um conceito que a gente tem que sempre ter essa ideia, né? Ele não está dando ali embaixo a quantidade de calor, né? Eu falei para vocês de 50 até 150 a quantidade de calor, mas na verdade é o tempo. Ele está dando para a gente a potência térmica. Então como é que a gente vai trabalhar? Vamos tirar aí dos dados o que a gente tem, né? Do enunciado. No enunciado a gente tem que a massa dessa substância é igual a 100 gramas, a gente tem que a potência térmica é igual a 20 calorias por segundo, ou seja, a cada segundo esse corpo ganha 20 calorias. A gente tem ali, ó, que ele recebeu calor durante 50 segundos, né? Começou ali a fusão no tempo igual a 50 segundos e terminou a fusão no tempo igual a 150 segundos. Na verdade, a gente pode usar a palavra tempo, mas o mais correto é instante, né? Instante na física indica quando algo começa ou quando algo termina. A fusão começa quando o instante é 50 segundos e termina quando o instante é 150. Então a gente tem um intervalo de tempo que a fusão aconteceu. 150 menos 50. Esse intervalo de tempo é igual a 100 segundos. Dentro da física, a gente tem a equação da potência. A gente fala que a energia é igual a potência vezes o tempo. Se a gente está trabalhando a quantidade de calor, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Eu posso escrever essa equação falando que a quantidade de calor é igual a potência vezes o tempo. Qual é a quantidade de calor envolvida aí na fusão? Vai ser a potência térmica, que é 20, vezes o tempo, que é 100 segundos. Quando a gente multiplica 20 por 100, essa quantidade de calor, que no caso é uma quantidade de calor latente, né, responsável pela mudança de estado físico, vai ser igual a 2.000 calorias. Descobrimos a quantidade de calor latente. O que ele pede para a gente? Qual era o calor latente de fusão? Então, para a gente descobrir o calor latente de fusão, a gente vai fazer isso aqui.
A quantidade de calor latente é o que mala, é massa, vezes o calor latente de fusão. A quantidade de calor latente vai ser 2.000, é igual a massa, que é igual a 100, né? Vezes o latente de fusão. A gente pode cortar os dois zerinhos daqui com os dois zerinhos do outro lado, e a gente vai ter que a nosso calor latente de fusão vai ser 20 calorias por grama. Ou seja, a cada 20 calorias a gente derrete, a gente funde, né, 1 grama dessa substância que a gente está estudando. Tranquilo? Então, resposta da questão, 20 calorias por grama. Vamos para a próxima. Questão 3. Vamos continuar trabalhando a mesma coisa, né? Vai ficar repetitivo, mas é importante que vai dar mais entendimento para a gente. Olha aqui, ó. Vai ser mais nessa pegada que a gente vai cobrar, né? Na pegada de quantidade de calor e não na pegada de potência. Mas não pode ser uma dificuldade para vocês caso em algum momento eu cobre uma potência térmica no gráfico de novo. É só multiplicar potência pelo intervalo de tempo, que não é o caso dessa questão. Vamos ler a questão. Uma amostra de certa substância de 10 gramas de massa, inicialmente no estado sólido, é aquecida em um forno. Então a gente tem que a massa é igual a 10 gramas. Massa igual a 10 gramas. Separei a informação. Medindo-se a temperatura da amostra em função da quantidade de calor fornecida pelo forno, encontrou-se a seguinte curva de aquecimento. Determine o calor latente das substâncias no estado sólido e líquido. Vamos pensar no seguinte, né? Vamos primeiro considerar que essa substância ela é pura. E eu sei que ela é pura, porque a temperatura ela é constante na mudança de estado físico. Ou seja, em nenhum momento ele fala assim, ó, ela está inicialmente no estado sólido. Vou apontar aqui para vocês, isso aqui é importante. Se ela está inicialmente no estado sólido, eu vou fazer o seguinte, olha, inicialmente no estado sólido. Aqui no ponto A, estado sólido. Aqui no ponto B, estado sólido. Mas quando chega no ponto C, o estado é líquido. Por quê? Toda vez que eu recebo calor e não mudo de temperatura, eu mudo de estado físico. Então a gente pode afirmar aqui que de B para C, para não ficar muito poluído ali, aconteceu a fusão, tá? De C para D, continua no estado líquido. Opa, de novo, ó, recebi calor de D para E e não mudei a temperatura. Então aqui eu vou ter no estado, né? Desculpa, deixa eu tirar aqui que eu pressionei demais. Eu vou estar no estado gasoso. E aí, ó, de D para E, no nosso gráfico, a gente sofreu o que a gente chama de vaporização. Tá? Vaporização. Então, de B para C, fusão, de D para E, vaporização. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular o calor latente das substâncias no estado sólido e líquido, não. A gente vai calcular o calor latente das substâncias na fusão e na vaporização. O calor latente é um calor relacionado às mudanças de estado físico. Então, ele quer o calor latente de fusão, é isso que ele está pedindo para a gente, e ele quer o calor latente de vaporização. É isso que eu quero calcular. Como é que a gente faz para fazer esse cálculo? Mesma coisa que a gente fez para o outro, só que agora é mais fácil. Vamos analisar de B para C. Ó. Vamos analisar na fusão. Então, ó, analisando a fusão. Quando a gente analisa a fusão, a gente tem o quê? A gente já tem no enunciado que a massa é igual a 10 gramas. A gente consegue tirar ali de B para C, que ele saiu de 150, vamos apontar aqui, ó, de B para C. Em B, a quantidade de calor é 150. Em C, a quantidade de calor é 300. Então, se ele saiu de 150 e chegou no 300, a quantidade de calor vai ser 300 menos 150. A quantidade de calor, vou botar direto aqui, porque eu estou com pouco espaço, 150 calorias. Perceberam isso aqui? Ó? Se eu pegar daqui para cá, de 150 para 300, essa quantidade de calor aqui ó, vai ser 300 menos 150. Essa quantidade de calor vai ser 150 calorias na fusão. Então eu vou fazer o seguinte, quantidade de calor, 150 calorias. Massa 10,
Eu quero achar o calor latente de fusão, que eu vou chamar só de LF. Como é que eu resolvo? Qimala. O calor latente é sempre da fórmula Qimala. Mudança de estado físico é sempre o Qimala. Quantidade de calor latente é M vezes L. Deixa eu só escrever mais bonitinho que ficou feio. Quantidade de calor latente é igual a M vezes L. Vou ter aqui que 150 é igual a massa, que é 10, vezes o latente de fusão. Corta um zerinho daqui com um zerinho do outro lado. O nosso latente de fusão vai ser igual a 15 calorias por grama. Mas não é só isso que ele pede. Ele pede também para a gente achar o calor latente de vaporização. Então agora, para ficar um pouquinho mais organizado, eu vou colocar aqui, ó, pular uma linha, colocar aqui. Analisando a vaporização. Lá na vaporização é de D até E. Então o que vai acontecer na vaporização? Continua sendo 10 gramas de substância que vai vaporizar. A massa, gente, não se perde. A massa é uma grandeza que no aquecimento ela vai permanecendo constante. Tá? O que pode mudar é que se eu for parar no meio da vaporização, uma parte já vaporizou, a outra parte ainda é água. Mas a soma do que vaporizou com a soma do que não vaporizou continua sendo 10. Não é essa a questão. Ele está vaporizando totalmente de L até G. De L até G não, desculpa, de D até E. Tanto que você percebe que a partir de E a temperatura aumenta. Então ele já é líquido a partir de E. Então de D até E ele vaporizou 10 gramas. Então a massa é 10 gramas. A gente não vai ter esse tipo de dúvida. A gente não está trabalhando quantidade de calor com mudança de estado físico, né, em misturas. Aí fica um pouquinho mais complicado. Isso não vai cair. É bem direto que cai. A quantidade de calor, então, aqui vai ser, analisando ali de D para E, 500 até 700. Vamos fazer aquele indicador aqui, ó. De 500 até 700 vai ser 700 menos 500 a quantidade de calor. A quantidade de calor vai ser 200 calorias. Então eu vou pegar aqui e vou botar a quantidade de calor desse lado como sendo 200 calorias. Né? Quem eu quero saber? O calor latente de vaporização. Para a gente calcular esse calor latente de vaporização, na mudança de estado físico é sempre Qimala. Quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente. Quantidade de calor latente, 200. A massa vale 10. O calor latente que eu quero calcular nesse momento é o de vaporização. Corto o zerinho com outro zero ali do outro lado. O nosso calor latente de vaporização vai ser 20 calorias por grama. Tranquilo? Então, o que é muito importante você fazer antes de você sair fazendo essa conta aí igual um alucinado? Você tem que analisar o seu gráfico. Esses pontinhos vermelhos aqui no gráfico que eu coloquei, eles são pontos que faz a gente enxergar quando é que a substância está no estado sólido, quando está no estado líquido, quando é que sofre a vaporização, a fusão. Então é importante você primeiro abordar o seu gráfico para depois fazer o desenvolvimento matemático. Tranquilo? Vamos para a próxima. Próxima questãozinha é uma questãozinha teórica. Gente, eu tenho até o gabarito comigo, mas eu não estou com gabarito. Então a gente vai abordar, né, a gente está abordando essas questões como se eu estivesse resolvendo pela primeira vez. Então vamos ter um pouquinho de paciência que eu vou ler tudo, não vou direto para a resposta. Profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de exercícios físicos, como caminhar ou correr, principalmente no verão. A preferência por roupas claras se deve ao fato de que elas, letra A, absorvem menos radiação térmica do que as roupas escuras. Letra B, reflete menos radiação térmica do que as roupas escuras. Letra C, absorve mais radiação térmica que as roupas escuras. Letra D, impede a formação de correntes de convecção. Isso chega a ser até um absurdo, essa letra D, tá? Uma blusa vai impedir, só porque ela é branca, né, a corrente de convecção de acontecer? Não, a gente esquenta, a gente se sente menos aquecido por outros, entre aspas, né, por outros efeitos, não é porque a corrente de convecção vai ser reduzida. Favorecem a condução do calor por apresentarem maior condutibilidade térmica do que as roupas escuras. Cara, não tem nada a ver. Quando a gente aprende ótica, eu acho que a gente falou sobre ótica no 9º ano, a gente fala sobre as cores dos corpos. O que o corpo branco faz?
O corpo branco ele é branco porque ele reflete luz de todas as cores. A luz que vem do Sol é uma luz branca. Então ela bate no corpo branco e reflete a luz branca. A luz branca chega nos nossos olhos, a gente vê o corpo branco. O que a radiação da luz traz? Né? O que a luz traz? Além de ser uma onda eletromagnética, ter esse efeito luminoso, ela também traz calor. Então, como ela está refletindo essa radiação, ela está refletindo parte do calor que está ali incidindo, né? Não 100% do calor, mas está refletindo uma boa parte do calor. Quando a gente usa uma roupa escura, o que é a cor preta? A cor preta ela é a absorção de toda a luz que incide no corpo. O corpo ele absorve aquela luz e não reflete. E aí, como não chega uma luz refletida daquele corpo, a gente vê o corpo da cor preta. Opa, se eu estou absorvendo luz, eu estou absorvendo mais radiação, eu estou absorvendo mais, entre aspas, calor. Então, a roupa branca te dá uma sensação de um pouquinho de alívio, né, em relação à sensação térmica, porque ela reflete mais luz, entre aspas, calor, do que a cor preta, que absorve mais calor. Se você sair com uma camisa preta num dia muito ensolarado, você vai sentir que ela esquenta muito. Se você sair com uma camisa branca, você não vai perceber esse aquecimento. O corpo de cor preta absorve mais radiação, por isso ele esquenta mais. O corpo de cor branca reflete mais radiação, por isso ele esquenta menos. Então a resposta que a gente vai dar aí é que essas roupas claras elas absorvem menos radiação térmica do que as roupas escuras, tá? E a gente está usando aí, no caso, a cor branca e a cor preta como referência para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então a resposta da nossa questão a gente vai considerar a letra A. Vamos lá, vamos para a próxima questão. A próxima questão é a número 5. Uma das razões que faz a água próxima à superfície livre de alguns lados congelar no inverno, em regiões de baixa temperatura, é o fato de que, ao ser esfriada no interior, aproximado de 4 graus Celsius a 0 graus Celsius, ela sofre um processo de dilatação. Com isso, Com isso, seu volume, se ela sofre um processo de dilatação de 0 a 4 graus Celsius, a gente pensa o quê? Deixa eu só ver aqui. Ela foi resfriada de 4 a 0. O que você pensa? Caramba, eu resfriei a água de 4 a 0. Todo corpo, quando diminui a temperatura, a tendência dele é fazer o quê? A tendência dele é reduzir, é contrair. Só que a água ela sofre o que a gente chama de dilatação anômala. Então, quando a gente reduz ela de 4 até 0 graus Celsius, ela não vai sofrer mais uma contração, ela vai sofrer uma dilatação. E aí a água dilata ao invés de contrair de 4 a 0 graus Celsius. Já de 0 a 4 ela faz o oposto. Todo corpo, quando a gente aquece, não dilata, não aumenta o volume? A água não. A água de 0 a 4 ela diminui o volume. Então a água, nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, ela sofre o que a gente chama na física de uma dilatação anômala. Nesse volume de 4 a 0, ele aumenta, tá? O volume da água aqui, então, na primeira opção aumenta. E se o volume aumenta, quando a água é resfriada de 4 até 0 graus Celsius, a sua densidade diminui. Se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. A gente está analisando uma mesma massa de água. Desprezando os efeitos da radiação térmica durante esse resfriamento, a água do fundo do lago não consegue atingir a superfície livre, pois não ocorre mais aí ele deixa 3 pontinhos. E a sua temperatura diminuirá devido ao processo deixa aí os 3 pontinhos. Eu não consegui identificar aqui o que ele está pedindo, então a gente vai para a múltipla escolha. As informações que preenchem corretamente as lacunas na ordem de leitura são, respectivamente, letra A aumenta, letra B diminui. Não ocorre mais a convecção térmica e a condução térmica, né? Então vamos lá. Não ocorre mais a convecção térmica e a sua temperatura diminuirá devido ao processo de condução térmica. Diminui e aumenta, aqui não pode ser. Aumenta, diminui, aqui pode ser. Diminui e aumenta, aqui não pode ser. Aumenta e aumenta, aqui não pode ser.
Deixa eu só pensar aqui direitinho o que ele está falando, né? Desprezando os efeitos da irradiação, então a irradiação não vai acontecer. Durante esse resfriamento, a água do fundo do lago não consegue atingir a superfície livre, pois não ocorre mais a convecção, né? Porque o que vai acontecer? Como a gente vai ter essa mudança de densidade, a convecção ela vai diminuir. A gente não vai ter. O que acontece quando a gente normalmente diminui a temperatura? Quando a gente diminui a temperatura, o corpo ele fica mais pesado e a tendência é ele fica mais denso, desculpa, e a tendência é ele afundar. Só que o que acontece com a água quando ela diminui a temperatura? Ela faz o oposto. Ela diminui a densidade, então a tendência é a água subir. Então o processo de convecção térmica já não é mais um processo favorável ali para a troca de calor. E aí essa convecção térmica ela não vai acontecer. E aí o que vai sobrar para o líquido? Vai sobrar para nesse intervalo de temperatura, o líquido sofrer um resfriamento por condução. Cara, e a condução térmica no líquido é algo que acontece muito lentamente, muito dificilmente. E aí, né, você não vai conseguir congelar grandes camadas de água. Você não vai conseguir congelar, por exemplo, da superfície do lago até o fundo do lago. Então, o que vai acontecer aqui vai ser a letra A. A convecção térmica ela vai diminuir e vai ter a troca de calor através de uma condução térmica, né? Você vai ter um processo aí menos eficiente de troca de calor para o líquido, o que é bom, porque evita congelar a água que está ali embaixo da superfície. Tá? É uma questãozinha essa da dilatação anômala da água, e essa questãozinha aqui que a gente está trabalhando anterior, é só para a gente falar mais desses processos que a gente tem aí de transmissão de calor, tá? Você vai ver que vão ter questões mais simples e essas questões elas são bem mais tranquilas de serem trabalhadas. Um minutinho só, já vou voltar aqui, não vou dar pausa, senão vou ter que editar o vídeo. Já volto, rapidinho, gente. Tomando meu café. Rapidinho. Vamos lá agora, vamos para a próxima questão, que no caso seria a questão 6. Sobre a circulação de ar na atmosfera, assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Durante o dia, o ar sobre a superfície terrestre se aquece mais rapidamente que o ar sobre o oceano. O ar mais frio e denso do oceano movimenta-se para o continente, a fim de substituir o ar quente daquela região, o que denominamos de brisa marítima, sopra do mar para a terra. Durante o dia, brisa marítima. Durante a noite, brisa terrestre. É exatamente o que ele vai falar do outro lado. Durante a noite, o continente se esfria mais rapidamente que o oceano. O ar mais frio do continente se desloca para o mar, onde existe um ar mais quente e menos denso. Esse fenômeno denomina-se brisa terrestre. A gente determinou isso na nossa aula, a gente explicou, a gente fez o desenho, a gente colocou no quadro. Mas o que acontece? A gente falou sobre as regiões de baixa pressão e alta pressão. É muito chato desenhar essas coisas no tablet aqui, no iPad, mas vou tentar desenhar de uma forma bem simplista, igual a gente colocou na sala de aula, nada muito rebuscado, né? O que vai acontecer? Durante o dia, a gente tem um aquecimento mais rápido da areia. Então a areia ela está quente, e aí o que vai acontecer? Ela vai esquentar mais o ar que está próximo dela. Já durante o dia, a gente tem a água fria. Cara, o que acontece? A gente comentou sobre isso na questão anterior. Se a areia está quente, esse ar aqui que está próximo à areia, ele vai ser um ar quente. O que vai acontecer com esse ar quente? Vamos botar as duas concentrações aqui. A gente tem aqui a concentração de ar frio dentro aqui em cima do oceano. Nessa região de ar frio, a gente tem uma região de alta pressão, tudo bem? E essa região de ar quente aqui,
ela é uma região em que o ar ele é mais leve, né? O ar esquentou, ele ficou mais leve. O que vai acontecer com esse ar quente? Esse ar quente ele vai ficar mais leve e vai subir. O que acontece, gente? Vai gerar aqui uma região com menos, né, ar, uma região menos densa. Então aqui a gente vai gerar uma região de baixa pressão. O que eu comentei para vocês? Que os fluidos seguem uma, entre aspas, DDP. Vocês vão aprender isso na eletricidade de outro jeito. Eu estou usando esse DDP porque acaba sendo uma abreviação. Diferença de pressão. Quando tem diferença de pressão, o fluido se movimenta. Opa, se o ar quente subiu, gerou uma região de baixa pressão. Lá em cima do oceano é um ar mais gelado, mais pesado. Gerou uma região de alta pressão. Se tem diferença de pressão, como é que o ar se movimenta? Sempre da maior pressão para menor pressão. Então você vai ter isso aqui acontecendo. Ó. A brisa soprando da água para a areia. E aí o que faz em cima? Ó, em cima você já vai gerar aqui ó, uma região de baixa pressão também, um pouquinho, né? E aqui você vai gerar uma região, entre aspas, de alta pressão, porque você vai ter um ar mais concentrado. E aí você vai ter lá em cima o retorno do ar vindo para cá, aquecendo, vai esfriar, vai descer, fica nesse ciclo, né? Mas aqui a gente não vai se preocupar lá em cima não, a gente só vai explicar esse processo. De noite o que acontece? Acontece o oposto. O ar ele vai soprar, né, da areia que vai ser mais fria para a água que vai ser, entre aspas, mais quente. Tranquilo? Então, desculpa aí o desenhozinho, mas é só para resumir. Isso aí a gente fez o mesmo desenho na sala de aula, né? Minhas capacidades de desenho só permitem chegar até esse ponto aí, esse desenho bem estranhozinho. Vamos para a questão 7. Numa área de praia, a brisa marítima é consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria, mar. Então foi o que a gente acabou de explicar. Durante a noite, o processo inverso ao que se verifica durante o dia. Mesmo a água... Não, desculpa. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. O ar que está sobre a água se aquece ao subir, deixando uma área de baixa pressão, causando deslocamento de ar do continente para o mar. Cara, olha só, o que a gente quer explicar é a brisa, né, noturna, o que vai acontecer de noite, é a brisa terrestre. Realmente é isso que acontece de noite. É o inverso do que acontece de dia. De noite, o ar quente está sobre o oceano. O que acontece com o ar quente? Fica mais leve, né, menos denso, sobe, gera uma região de baixa pressão. O ar está mais concentrado em cima da areia, uma região de alta pressão. Então, justamente porque o ar que estava sobre o oceano subiu, que vai permitir que o ar sopre da alta pressão areia para o mar. Então, a gente tem aqui realmente a letra A como resposta. Mas, professor, por que a areia esquenta mais rápido e esfria mais rápido? Porque o calor específico da areia é muito menor do que o calor específico da água. A gente pode falar da capacidade térmica também. A capacidade térmica da areia é muito menor do que a capacidade térmica da água. O que isso significa? Que a areia esquenta rápido, mas a areia também esfria rápido. O que é eu ter um alto calor específico, uma alta capacidade térmica? Que eu vou demorar para esquentar, mas eu também vou demorar para esfriar. O exemplo que eu sempre dou para vocês é uma panela. Se eu encher a panela d'água e deixar a água ferver, se eu voltar 20 minutos depois, desliguei a água, é claro, depois que ferveu eu desliguei. Se eu voltar 20 minutos depois, a água vai estar quente, morna, mas vai ter ali uma diferença de temperatura bem relevante ainda. Ela vai estar bem quente ainda. 20 minutos depois, você desligou a panela, 20 minutos depois a água vai estar quente. Se você ligar a panela durante 5 minutos sem água, sem nada,
né? Pede autorização para os seus pais se vocês quiserem fazer esse teste, porque pode estragar a panela e eu não quero ser responsabilizado por isso. Você vai ver que a panela vai estar, nossa, quente pra caramba, vai estar queimada até. Sua mãe vai querer te matar, dependendo se for uma panela boa dela, vai dar problema na sua casa. Você não vai conseguir nem encostar. Se você encostar na panela, você vai deixar um pedacinho de pele lá, né? Você não vai querer fazer isso. Cara, mas se você sair dali e voltar 3 minutos depois, a panela nem... né, desligou, é claro, o fogo. Voltou 3 minutos depois, a panela nem quente mais está. Por quê? Porque a panela é feita de alumínio, de metal. O metal esquenta rápido, mas também esfria rápido. A água, ela esquenta devagar, mas esfria devagar. Ou seja, o metal tem menor calor específico que a água. Tranquilo? Então a resposta aí só tem como opção a letra A, é a primeira que a gente leu. Faz sentido ficar abordando aí as outras opções. Eu acho que não vai dar muita relevância, não. Questão 8. Considere um gás ideal submetido às seguintes transformações. E aí deu essas transformações loucas aí, né? Determine o nome dos processos termodinâmicos apresentados no gráfico. Cara, a gente tem um termodinâmico, um processo de A para B. A gente tem o processo de B para C, tá? Então, de A para B. A gente tem o processo de B para C. Pô, não é possível, eu consigo fazer uma letra mais bonita que essa. De A para B, de B para C e de C para D. O vestibular ele não vai fazer isso muito com vocês não, tá, gente? O vestibular ele vai te dar um pouco mais de informações. Essa questão está bem direta, é só para a gente interpretar de maneira bem básica. No vestibular, ele falaria para você que A para B é uma hipérbole, ou ele falaria que A para B é uma isoterma. O que é uma isoterma? É uma curva que representa uma transformação cuja temperatura é constante. Toda vez que você tiver um gráfico, volume, pressão, e você tiver uma curvinha, na nossa aula, a gente vai estar trabalhando uma transformação isoterma. Então, se é isoterma, a transformação é uma transformação isotérmica. É uma transformação em que a temperatura o tempo todo permaneceu constante. De B para C, é uma coisa que você tem que saber interpretar. Eu posso te dar a resposta, eu posso falar o que está acontecendo, mas você viu falando isso para vocês têm que melhorar a interpretação gráfica de vocês. De B para C, o que aconteceu? O volume de B, se eu fosse colocar aqui no gráfico, ele permaneceu, era esse aqui. Quando chegou em C, o volume é outro, cara. Então, essa transformação não é uma transformação isovolumétrica. Por quê? Porque lá em B o volume é 1 e quando chega em C o volume é outro, mudou o volume. Mas se a gente olhar de B para C, a pressão é a mesma. A pressão em B e a pressão em C em nenhum momento sofreu uma mudança. Então o que eu posso falar? Eu posso falar que de B para C foi uma transformação em que a pressão não mudou. Se ela não mudou de pressão, a gente pode falar que de B para C a gente tem uma transformação igualdade, né? Isobárica. Igualdade de pressão. Quando a gente vai de C para D, a gente consegue perceber que o volume permanece igual. Então, o volume de C e o volume de D também são iguais. Ou seja, essa vai ser uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Representa a mesma coisa, representa volume constante. O que você vai tomar cuidado? Você vai tomar cuidado com o seguinte, cara. Quando você for analisar, o aluno ele costuma ter o seguinte erro, ele costuma cometer o seguinte erro. Ele costuma confundir isobárica com isocórica. Bari vem de pressão, medida de pressão. Core vem de volume. Então toma muito cuidado. Lembra barômetro? Barômetro é um medidor de pressão. Não sei se vocês conhecem, né? Não sei se fez sentido eu falar isso para vocês, mas lembra do barômetro? Barômetro é um medidor de pressão. Se eu falo isobárica, eu estou falando de uma transformação em que a pressão ela é constante.
Tranquilo? Então essa questãozinha é uma questãozinha que só pede isso, para dizer quais são os tipos de transformação que essa substância sofre. Que esse gás sofre, desculpa. Questão 9. Para responder à questão, analise a figura abaixo, que representa transformações termodinâmicas, às quais um gás ideal está submetido. Determine o nome dos processos termodinâmicos apresentados no gráfico. De novo, outra questãozinha. Então, a gente tem uma transformação de A para B, uma transformação de B para C e uma transformação de C para D. Eu tenho que falar que o nome dessa curva é uma elipse ou eu tenho que falar que o nome dessa curva é uma isoterma. Professor, você não falou na prova e caiu essa curva. Como é que você vai considerar isotérmica? Tá? Mas no vestibular, normalmente ele fala que é ou uma hipérbole, se não me engano é uma hipérbole, tá? Ou ele fala que é uma isoterma. Escrevi errado ali. Uma isoterma. Então, vamos lá. O que é isoterma? É a curva que representa uma transformação isotérmica. Então, se ele já fala isso para você, ele já deu de cara que é uma isotérmica. De A para B. O que permanece constante de A para B? Prolonga essa retinha aqui. Quando a gente prolonga essa reta, a gente chega à conclusão que o volume de A e o volume de B são iguais. Se o volume não sofreu mudança, a gente vai ter que o nome dessa transformação é isocórica, isométrica. Minha barriga está falando comigo. Isovolumétrica. Então, temos aqui as transformações. De B para C. De B para C, se eu prolongo aqui essa porcariazinha, ó, a gente vai ter que a pressão de B e a pressão de C vão ser iguais. PB igual a PC. Se as pressões permaneceram constantes, o que a gente pode informar? Que essa transformação é uma transformação, lembra do barômetro? Isobárica. Lembra do barômetro. E de C para D, né, meu querido? Vai ser, ou querida, isotérmica. Tranquilo? Então, questãozinha maneira, fácil. Vamos para a próxima. Empresas associadas à comercialização de cigarros já foram acusadas de adicionarem substâncias tóxicas aos seus produtos, numa tentativa de aumentar a liberação de nicotina, o que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra de cigarro libere, vamos pegar a informação aqui, ó. O que ele falou para a gente? Acabou de falar que vai liberar uma quantidade de mol, esse gás, né, fumaça, que é 3 vezes 10 a menos 4 mol. De monóxido de carbono a 27 graus Celsius, então o número de mol. Né, deixa eu até apagar aqui, deixa eu colocar igual ao que a gente colocou no caderno, porque não faz sentido escrever mol aqui. Vamos escrever N, porque N é o número de mol. E aí a gente vai colocar a temperatura dessa substância, que é igual a 27 graus Celsius, e a pressão que essa substância se encontra, que é igual a 1 atm. Sabendo que é constante, né, vamos continuar lendo aqui. Determine o volume do monóxido de carbono que será liberado, dado que a constante universal dos gases é 0,082. Então, R é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Cara, sempre que você for trabalhar problema de gás, falou em gás, a primeira coisa que você vai pensar, não é isso. A primeira coisa que você vai pensar é passar a temperatura para Kelvin. Some em Celsius 273. Então você vai ter 300 Kelvin. Fez isso, você vai se fazer a seguinte pergunta. Eu estou analisando dois estados diferentes desse gás. O que é analisar dois estados diferentes? Esse gás está sofrendo mudança de pressão? Não, o problema não informou. Está tendo mudança de volume? Não. Está tendo mudança de temperatura? Não. Está tendo mudança de número de mols? Não, não sofreu nenhuma mudança. Então, você pode estudar o gás em dois estados diferentes, que não é o caso, ou você pode estudar o gás em um momento específico, que é o caso.
é quando a gente está estudando gás sem analisar mudanças nas suas variáveis de estado. Quando a gente estuda um gás em um momento específico, a equação que a gente usa é a equação de Clapeyron, né? Qual é a equação de Clapeyron? Pessoa velha não rejeita trabalho, né? Coitado dos velhos, só essa pessoa velha, vamos considerar isso. Pessoa velha não rejeita trabalho. Cara, você quer calcular qual vai ser o volume. Então eu tenho tudo na equação, aqui é um ATM, tá? Eu tenho tudo na equação, eu só quero achar o volume. Vamos substituir então o que nós temos. A pressão vale 1, o volume eu quero descobrir, o número de mol, 3 vezes 10 a menos 4, a constante universal, 0,082, a temperatura, 300, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer que o volume, já que 1 vezes V vai ser V, é igual. Se eu multiplicar 300 por 0,082, é a mesma coisa que 3 que multiplica 8,2. 3 vezes 8, 24, vai dar 24,6. Então vai dar 3 vezes 10 a menos 4, que multiplica 24,6. O que eu fiz aqui? Peguei esse produto e a resposta desse produto é 24,6. Tranquilo? Então, se eu multiplico 0,082 por 300, é 24,6. Fiz de novo só porque eu achei bonitinho esse efeito aí. Agora a gente vai multiplicar 24,6 por 3. A gente vai ter que o nosso volume vai ser igual. 3 vezes 6, 18. Fica 8, vai 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 73,8 vezes 10 elevado a menos 4. Passando para a notação científica, esse volume vai ser 7,38 vezes 10 a menos 4. Cadê? Litros. Essa é a unidade. Tranquilo? Então, se eu errei uma matemática aí, eu vou até conferir aqui na calculadora, porque eu estou com sono, estou com fome, e estou trabalhando. Tá certinho. Resultado é esse. Tá? Então, tranquilo. Vamos para a próxima questão, que agora vai ser uma transformação gasosa. Tu vai ver que é nítido a transformação gasosa. Essa questão aqui, em nenhum momento ele fala que o volume muda, que as variáveis de estado mudam. Nessa aqui ele já fala. O volume de 10 litros de um gás perfeito teve a sua pressão aumentada de 1 para 2, já mudou. Se mudou as características, a gente vai ter um estado inicial e um estado final. Ou um estado 1 e um estado 2, tanto faz. Eu vou colocar aqui, inicial, eu tenho uma característica. E depois, inical não. Inicial, eu tenho uma característica. E no estado final, eu vou ter outra característica. Então, vamos separar as características do estado final do estado inicial. Cara, seja organizado. Na hora de fazer uma questão de física, separa o que está sendo dado, senão você vai errar. Você tem que ter organização. Para de achar que na sua prova o professor tem que entender os números que caem do céu. Não tem, que você tem que ser claro e objetivo naquilo que você faz. Então, o que vai acontecer? Esse número, inicialmente, ele tem um volume inicial de 10 litros. E ele teve a pressão aumentada, ou seja, a pressão inicial é igual a 1 atm. E sua temperatura aumentada de menos 73, a temperatura inicial é menos 73, para 127. Qual é o volume final desse gás? Vamos pegar os estados finais. O volume final, as variáveis de estado final, eu não sei, ele pediu para calcular. A pressão final, que a gente chama de PO, vai ser 2 atm. Ele falou que aumentou de 1 para 2. E a temperatura final vai ser 127 graus Celsius. Problema de gás perfeito, antes de sair igual um louco fazendo exercício, passa a temperatura para Kelvin. Soma 273 aqui, vai dar 200 Kelvin. Soma 273 aqui, vai dar 400 Kelvin. Se eu estou comparando o estado final com o estado inicial, como é que eu resolvo isso aqui? A gente vai fazer PVT Povetó. Então, aquela questãozinha de PVT Povetó que normalmente o aluno adora, né? Se você não está gostando de trabalhar PVT Povetó,
Você tem que repensar, porque não é tão difícil assim e não é uma matéria que a matemática ela vai ser muito exigida, né? Então vamos lá, vamos fazer o pivot povotor aqui. Pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. O que a gente faz? Pressão e volume inicial, 10 vezes 1. No caso, 1 vezes 10, eu vou botar na ordem para vocês não confundir. Dividido por 200. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes o volume final, que eu quero calcular, dividido por 400. Eu vou fazer uma simplificação que não é a mais ideal, mas eu vou fazer essa simplificação só para vocês não se perderem. Eu sei que vocês não gostam muito de simplificar, mas não faz sentido. Simplificar é tornar mais simples a matemática, mas vamos fazer com calma. Vou cortar esse 2 daqui com 2 dali, vou cortar esses 2 zeros aqui de baixo com os 2 zeros do outro lado e vou multiplicar cruzado, tá? Poderia simplificar mais, não vou. Quando a gente multiplica cruzado, a gente vai ter aqui em cima, ó, 10 que multiplica 4 é igual a 2 que multiplica 2 que multiplica V0. Por que 10 que multiplica 4? Porque 1 vezes 10 é 10. Aqui a gente vai ter 40 é igual a 4V0. E se eu dividir 40 por 4, eu vou chegar à conclusão que V0, desculpa, é igual a 10 litros. Tá? Então a nossa resposta, 10 litros. Questão simples, questão tranquila, só aplicar a equação. Qual é o cuidado que você tem que ter? Temperatura, ó, fazer aquele negócio bonito, ó. Temperatura em Kelvin. Tranquilo? Então, vamos deixar sempre a temperatura em Kelvin. Próxima questão. Vamos lá, mais uma questãozinha aí para a gente ficar feliz, né? Ou não. Uma massa fixa de um gás perfeito passa pelo ciclo ABCD como desenhado, dentro de um pistão cilíndrico com êmbolo. A temperatura em A é 500, determina a temperatura em B. Gente, pivot povotor. Quem vai ser o pivot? Vai ser a pressão de A vezes o volume de A dividido pela temperatura de A. O pivot povotor, gente, pode comparar qualquer estado de um gás. Eu poderia comparar A com B, A com D, A com C, qualquer um. Eu posso comparar a qualquer momento esses gases. Eu não preciso seguir uma ordem. Como ele me deu todas as informações do A e pede para eu calcular uma característica do B, eu vou comparar o estado A. Ó, vou escrever aqui, ó. Estou comparando o estado A com o estado B. É como se o meu estado A fosse o meu estado inicial, o meu estado B fosse o meu estado final. Então, PA-VA sobre TA é igual a PB VB sobre TB. Tranquilo? Então, a gente vai fazer isso. Da onde a gente vai tirar a informação? Do gráfico. Ó. Vou botar aqui, para o meu estado A. Vou desenhar aqui, ó, meu estado A. A gente vai separar a pressão, vai pegar tudo do gráfico. Deixa eu pegar aqui do gráfico. A pressão do estado A, se eu olhar ali no gráfico, projeção nas ordenadas, vale 10. 10. Ele nem falou que é ATM, né? Vamos considerar que é 10 ATM. 10 ATM. O meu volume no estado A. Vamos considerar que o meu volume no estado A é igual a 6 litros. E ele informou no gráfico que a temperatura de A lá em cima, ó, é igual a 500 Kelvin. Vamos fazer agora no estado B, antes de substituir ali na fórmula. No estado B, como ele pediu para a gente calcular qual é a temperatura no estado B, a temperatura no estado B eu não sei. A pressão no estado B, ele também não forneceu, né? Que loucura, irmão. Era para ele ter fornecido essa pressão aí no estado B. Ok. No estado B eu não sei. E a gente quer saber qual vai ser o volume ali, o volume no estado B, ele vai ser igual a 10 litros. Gente, eu fui aqui enganado nessa questão. Por que eu fui enganado nessa questão?
Porque o certo não era pedir a temperatura no estado B, né? Porque de A para B você observa essa curva, e essa curva provavelmente é uma isoterma. Se essa curva é uma isoterma, o que eu posso falar logo de cara? Que se a temperatura de A é 500, a temperatura de B também vai ser 500. Então, o que ele poderia perguntar para a gente? Qual vai ser, ao invés da temperatura no estado B, ele poderia perguntar para a gente qual vai ser a pressão no estado B. Porque é a informação que a gente não tem, né? Olhando pelaquela de A para B, sai um ciclo termodinâmico. Então, de A para B provavelmente é uma isoterma. Lembra? Uma curvinha, se ele falasse que é uma isoterma, né, a gente poderia afirmar. Mas a gente vai ter que afirmar, porque senão não teria como chegar num resultado. Então, se eu sei que é uma isoterma e se eu mudei ali a minha pergunta, eu quero a pressão, sabendo que é uma isoterma, eu sei que essa temperatura aqui no estado B é 500. Qual é a nova pergunta? Qual é a pressão no estado B? Vamos substituir aqui as informações no gráfico, né? Pressão de A vale 10, vezes volume de A vale 6, dividido por 500, você vai ver que essa temperatura nem precisava estar, porque se ela vai ser igual, a gente vai cortar da igualdade. É igual a pressão de B, que eu quero calcular, vezes 10, dividido também por 500. Vou cortar, já que é uma transformação isotérmica, vou ter que 60 é igual a 10 vezes P de B. Vou ter que o nosso P de B vai ser igual a 6 ATM. Né? Posso cortar esse zero. Minha filha é muito escandalosa, cara. Vocês devem ouvir ela em vários momentos da minha aula. Mas, tranquilo. Vamos lá. A pressão de B vai ser, vou envolver esse aqui, porque ficou muita informação, 6 ATM. Não vou envolver não, que ficou feio. 6 ATM. Tranquilo? 6 ATM, então, é a nossa resposta. A gente mudou a pergunta. Botou pressão, porque se ele me dá a temperatura e a gente vê que de A para B é uma isoterma, a gente não precisava fazer conta nenhuma, né? A gente poderia ter essa informação. Ele poderia perguntar qual é a temperatura em C, ele poderia perguntar várias coisas, mas no caso eu mudei aí essa informação para pressão para a gente ter uma resposta, tá? Então vamos lá. Questão 13, questão de troca de calor. Ela vai falar o seguinte na questão 13. Misturam-se 200 gramas de água a 0 graus Celsius com 250 gramas de um determinado líquido a 40, obtendo o equilíbrio a 20. Opa! Todo problema de troca de calor, você separa as substâncias que você está analisando. A gente tem água. Opa, por que fez isso? Que loucura, irmão. Será que está acabando a minha... Vamos lá. A gente tem água e a gente tem um determinado líquido que eu não sei qual é. Então, eu vou botar líquido aqui, que eu não sei qual é. Um líquido X, vamos chamar de X, né? O que a gente vai fazer? Vai separar as informações que foram dadas nessa questão. Ele fala que 200 gramas de água, então a massa de água é igual a 200 gramas, vão ser misturados a 40 graus Celsius, isso é importante, então a temperatura inicial da água é 40 graus Celsius, e vai misturar com 250 gramas de um líquido X, aqui a gente vai botar 250 gramas, com uma temperatura inicial que eu não sei quanto é que vale. Ele fala para a gente que o equilíbrio térmico, o que é o equilíbrio térmico? É quando as temperaturas finais são iguais, é quando acaba a troca de calor. Ele fala que o equilíbrio térmico é igual a 20 graus Celsius para os dois. Ele pergunta para a gente o seguinte, ó, não, desculpa, a água inicialmente estava em 0 graus Celsius, eu vi errado, tá, gente? Vou pedir desculpa aqui para vocês. A água inicialmente estava a 0 graus Celsius, copiei a informação errada, e ele fala que esse líquido X ele estava numa temperatura inicial de 40, né? Eu li errado, foi mal. Vamos corrigir aqui. Eu não vou editar o vídeo, tá, gente? Por isso que tá fazendo esse vídeo direto, senão eu não conseguiria fazer hoje se eu tivesse que editar vídeo. Então tem esses pequenos probleminhas aí, mas que a gente corrige. Ele falou pra gente que o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. Vou colocar aqui, ó, 1 caloria por grama graus Celsius. E ele quer que a gente calcule o calor específico do nosso líquido. O que a gente faz, né? Em todo problema de troca de calor,
a quantidade de calor trocado somado vai ser sempre igual a zero. Porque tudo que um perde, o outro ganha. Se um perdeu, é uma quantidade negativa. Se o outro ganhou, é a mesma quantidade, só que positiva. Se eu somo dois números de sinais diferentes, mas mesmo módulo, dá sempre igual a zero. O princípio da troca de calor é a quantidade de calor trocado é sempre igual a zero. Então, a quantidade de calor da água, que eu vou chamar de A, mais a quantidade de calor desse líquido vai ser igual a zero. É uma quantidade de calor que envolve mudança de temperatura. Então, massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, mais a massa desse líquido vezes o calor específico desse líquido vezes a variação de temperatura do líquido é igual a zero. Vamos substituir. Massa da água, 200. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura, temperatura final 20, menos a temperatura inicial 0. Mais a massa dessa substância aí que a gente não conhece, desse líquido, 250. Vezes o calor específico desse líquido, não sei quanto é que é. Vezes a variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, vai dar negativo, né? É igual a zero. Aqui a gente vai ter 200 vezes 1, 200 vezes 20, 4.000. Então aqui, 4.000 é o nosso valor. Mais 250, que multiplica o calor específico do líquido, vezes menos 20. Eu deixei menos 20 aqui para a gente entender o sinalzinho que vai dar. Vou ter aqui 4.000, mais menos 20 vezes... Vou até apagar aqui porque o sinal vai ser diferente. Ó. Menos 20 que multiplica 250 vai dar menos 5.000. Menos 5.000 Cl, que é o calor específico do líquido, é igual a zero. Vou jogar esse menos 5.000 para o outro lado. Tá? Por que eu vou jogar o menos 5.000 para o outro lado? Para os dois ficarem positivos, mas tanto faz, gente. Ó. Vamos supor que eu não jogasse o menos 5.000 para o outro lado. Ficaria menos 5.000 calor específico do líquido é igual a menos 4.000. Você pode multiplicar tudo isso por menos 1. Vai ficar 5.000 Cl é igual a 4.000. Pode simplificar os zerinhos, né? Posso cortar 3 zeros desse lado com 3 zeros do outro. Vamos colocar então que o calor específico do líquido vai ser 4 dividido por 5. Esse calor específico do líquido vai ser 0,8 caloria por graus Celsius. Tranquilo? Finalizamos aí essa lista, gente. Um abraço, boa noite. Espero que vocês usem ela aí para o estudo amanhã, tá? Vou mandar já já também a lista dos outros 2 exercícios que ficaram faltando. Valeu!